Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 4, Deus é triuno. O texto áureo está em Mateus capítulo 28, versículo 29 e está escrito assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática: desde a eternidade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 15 a 17, capítulo 28, versículos 19 e 20. A nossa lição de hoje, nós vamos abordar alguns objetivos, o da nossa lição. O primeiro deles, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade e explicar os perigos do unicismo na atualidade. Professor Joás, presbítero Edivaldo, presbítero Edivaldo, é um prazer tê-lo aqui conosco. O presbítero Edivaldo trabalha com a superintendência da escola dominical no Santa Cruz há muito tempo e o professor Joás é conhecido aqui, todos dois, né? Nós estamos falando de uma lição, professor Joás e presbítero Edivaldo, em defesa da fé cristã, e hoje nós vamos trabalhar sobre esse assunto que é muito importante e assunto doutrinário, a Trindade, e muito debatido e criticado, né? O que a gente entende, né, da Trindade, e quando a gente fala da Trindade, a gente vê dois aspectos, né? A gente vê um aspecto doutrinário, um aspecto bíblico, e vemos outros aspectos que são criações humanas, né, que querem interpretar a Bíblia de uma forma errônea. O que eles fazem com a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Em relação ao Pai, não há muitas distorções, porque tem que ter um Deus para ser adorado. Em relação ao Filho, muitas das heresias que surgem de ensinamentos errôneos, eles vão diminuir o Filho, né? Vão tirar. Eles não podem aniquilar o Filho, porque existe o Jesus histórico, o Jesus homem, então eles têm que dizer e falar alguma coisa sobre o Jesus homem. Sobre o Jesus Deus, aí que entram as distorções. Então eles tiram a divindade de Jesus. Em relação ao Espírito Santo, por ser um aspecto dentro da didática para se falar de Deus, a gente fala de Pai, você tem um personagem, você tem algo na sua mente sobre o Pai. Sobre o Filho também. Sobre o Espírito Santo, como ele é subjetivo, eles vão dizer que ele é uma força, vão dizer que ele é uma ação de Deus, então eles vão desqualificar totalmente o Espírito Santo. O que nós vamos aprender hoje é que a Trindade, ela subsiste em três pessoas, né, com a mesma coexistência, com o mesmo poder, com a mesma divindade. Isso é muito interessante porque é pouco falado na igreja. Professor Joás, eu nunca vi algo tão criticado nesses últimos anos, vamos falar aí 40 anos, mais ou menos, nos últimos 30, 40 anos, do que esse assunto doutrinário, bíblico, Trindade. Para começar, não tem a palavra Trindade na Bíblia, né, professor? Vamos deixar isso claro. Mas a gente vê os três ali, bem específico e assim, juntos. Tem um monte de palavras que não tem na Bíblia, no entanto, fazem parte da nossa teologia, né, do nosso pensamento doutrinário, né, porque a palavra não está lá, mas o conceito é amplamente encontrado na Escritura, né? Então a Trindade não é única nesse sentido, né? Tem muitas palavras que não estão na Bíblia, mas a gente sabe que aquele conceito está presente lá, né? Agora, a Trindade é um assunto tão complexo porque é um dos mistérios, né? E assim, mistério, às vezes as pessoas entendem isso até de forma pejorativa, né? Não, aí é fácil, qualquer coisa que você não consegue explicar e você pratica assim mesmo, você fala que é mistério e pronto, você está fugindo do debate. Não é isso. O debate é muito rico, dá para conversar semanas, né, meses e anos sobre o assunto Trindade, né, de tão rico que é o assunto. Mas é um mistério, ainda assim não deixa de ser um mistério, né? E é bom que seja assim, porque imagina que um Deus tão grande ao ponto de criar toda a existência, criar a eternidade, criar o tempo, o espaço, né? Ele criou tudo que faz parte daquilo que a gente vê e daquilo que a gente não vê,
né? Ele criou. Então é um Deus muito grande, né? Como que a gente vai querer explicar um ser grande assim, né? Como que a gente vai querer compreender completamente o ser? Aí, se a gente fosse capaz de fazer isso, a gente seria igual a ele, né? Então é bom que seja um mistério. A Trindade é um mistério. Que bom, né, que é assim, né? Isso mostra mais uma vez a grandeza desse Deus que a gente serve, né? Tanto que ele, por mais que ele se revele, por mais que ele mergulhe na nossa realidade, né, e interfira às vezes na nossa história, né, ele é imanente, né, ele se manifesta em nosso meio, por mais que seja assim, a gente ainda não conhece ele por completo, né? E eu acho que talvez nunca vá conhecer, né, completamente quem ele, porque ele é grande demais, né? Então a Trindade é esse mistério, porque diz respeito à própria natureza de Deus, né? Então a gente nunca vai compreender completamente. Bom, e por não compreender, tendo a mente limitada de humano, presbítero Edivaldo, é aí que nascem as heresias, né? Eu tiro um texto do contexto e aquilo vira um pretexto e daí a pouco as heresias estão espalhadas aí. Exatamente por isso, né? Verdade. Bom, professor Joás, presbítero Edivaldo, deixa eu ler a introdução e a palavra-chave da nossa lição hoje é Trindade. Só recapitulando aí, pessoal, que nós estamos estudando esse trimestre em defesa da fé cristã. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequiel Soares, um baita professor. Nós já estudamos aí 3 lições: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, somos cristãos, e a lição passada é a encarnação do Verbo. Pastor Adriano esteve conosco na lição passada e o professor Joás falou um negócio muito importante que começou aí essa série de lições aí, as próximas 9 lições, 10 aí, e já começou com a encarnação do Verbo, ou seja, a base de tudo. O pastor Adriano sempre enfatiza que isso é uma doutrina. Por que a gente fala de doutrina? Porque se eu não entendo a encarnação do Verbo, o conceito de Trindade ele foge. Exato. Então eu preciso de seguir passo a passo as lições para me compreender o que o comentarista, que é um apologeta, né? Ele também é o autor da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, né? Ele fez, né? Ele unificou, né, todas as nossas doutrinas, aquilo que nós cremos, o nosso credo, né? E também vem aí defendendo ao longo de muitas lições a fé cristã, né? Isso é muito interessante. Então, por isso que a gente tem que seguir paulatinamente, lição por lição, para a gente ter uma compreensão maior de um todo. E a encarnação é maravilhoso esse assunto, né, professor Joás? Outro grande mistério da Escritura, né? Grande mistério da nossa fé, da fé cristã. Como que esse Deus tão grande pode, né, vir a se manifestar na nossa existência nesse nível, né, em carne, né, se apequenar desse jeito, né, e ainda assim continuar sendo Deus, né? Então é um mistério também dos grandes, mas para falar sobre Trindade é muito bom começar por aí mesmo, com a encarnação do Verbo. É porque o ápice da encarnação é a ascensão do Verbo em carne ser assunto ao céu. E a Bíblia diz que ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Como é um Deus só, se ele está à direita de Deus intercedendo por nós? Então, uma leitura rasa de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber, não há a palavra Trindade, mas o conceito ele é muito latente, ele é muito palpável, ele é muito visível na Bíblia. Então, essa argumentação de heresias que vão surgindo, tentando tirar essa ideia da Trindade, a gente percebe que ela é muito rasa. Com qualquer leitor que fizer uma leitura ainda rasa da Bíblia vai perceber a distinção dessas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou falar disso mais para frente, mais no finalzinho, até mesmo para a gente não interpretar essa linha de raciocínio que nós estamos aqui, sobre um estudo do Gênesis. No finalzinho eu vou falar sobre isso, apontando aí para as 3 pessoas distintas, lá em Gênesis. Vamos lá, no Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recursos a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina como sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade.
verdade. Uma coisa que eu quero destacar é o seguinte, professor Joás e presbítero Edivaldo. Quando na encarnação do Verbo e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, escolhe os seus discípulos, convive ali, o Verbo se fez carne, ou seja, Jesus nasceu, viveu, cresceu, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Beleza. Mas no seu período de ministério terreno, os discípulos, todo mundo conviveu com ele. Quanto mais eu distancio dessa evidência inicial da encarnação, vai surgindo essas heresias. Por que eu estou dizendo isso? Que no primeiro século ali, a igreja dos primeiros 100 anos ali, não tinha essa necessidade de ficar com argumentos teológicos. Por quê? Porque eles ouviram o Pai, eles viram o Espírito Santo e viram o Filho. Vou dar um exemplo só. No batismo de Jesus em João 3, versículos 14, 15, 16 e 17. Depois que Jesus foi batizado, no finalzinho do capítulo 3, Jesus é batizado, João o batiza, o céu se rasga, o Espírito Santo desce em forma corpórea e eles ouviram uma voz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Qual a dúvida nisso aí nas três pessoas? Então, quanto mais perto eu estou ali do início, mais afundado está a minha âncora na fé. E quanto vai distanciando, aí começa. Mas será que é o Verbo mesmo? Como é que pode o Verbo se fazer carne? Como pode um Deus tão grande habitar no meio de nós, homens pecadores, e ser um homem? Então começa a vir essas confusões. E é aí a necessidade da teologia, professor Joás e presbítero. No começo a teologia era pura, né? Porque está falando desses homens que, assim, como João diz, né, nós recostamos a cabeça, nós tocamos, né, nós sentimos, nós abraçamos, nós convivemos, né? Então, no começo a teologia era pura, porque eles viram, né, eles ouviram o Pai falando do Filho, viram o Espírito vindo sobre ele, eles viram, né, e viram e sentiram, experimentaram. Ao longo da história, né, do cristianismo, a teologia foi se contaminando, né, com pensamentos heréticos de gente que não viu, não sentiu, não tocou, não conviveu, né? Então, para a gente ter uma teologia sadia, né, uma boa teologia, a gente tem que voltar para a origem, né, e isso tudo está muito bem registrado na Bíblia que a gente tem em mãos, né, o testemunho de pessoas que viveram na época, que experimentaram, né, provaram, né, in loco, né, dessa experiência teológica, né? Então, e se a gente for para o campo aí da exegese, da crítica textual, a gente vai ver que a Bíblia é completamente confiável, né? É uma fonte primária completamente confiável, digna de aceitação, né, verdadeira. Então, a gente ter uma base teológica sadia implica em dizer que a gente não se afastou muito do que a Bíblia está dizendo, né? E isso, com relação à Trindade, é verdadeiro também. Pois bem, presbítero Edivaldo, nós nunca vivemos um período tão de ataque com relação a isso aí. Eu quero entrar no capítulo 1 aqui, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Eu gosto dessa expressão Santíssima Trindade. Santo, né? Separado. Não é? E a gente vê isso assim com muito respeito entre muitas pessoas, e eu amo essa expressão Santíssima Trindade. A Trindade é um monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, e aí tem uma série de citações, Deuteronômio, Reis, Neemias e Salmo e tantas outras coisas, tantas outras citações, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Cada uma das três pessoas é chamada de Deus, é o ponto A. Ponto B, cada uma das três pessoas é cada Senhor. E o ponto C, monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, presbítero Edivaldo. Para começar, cada uma das três pessoas é chamada de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos então com a definição de Trindade. A Trindade é o conceito de que Deus é um ser único e eterno, entra aí na questão do Antigo Testamento, do judaísmo, que existe em três pessoas distintas: Pai, Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Essas três pessoas são coiguals, coeternas e consubstanciais, ou seja, têm a mesma natureza
e essência divina. Então nós não estamos falando de 3 deuses, nós estamos falando de um Deus só. Nós somos um grupo, uma religião monoteísta, assim como o judaísmo. Mas, Edivaldo, isso não fere a visão do judaísmo? Não. Tanto que a igreja primitiva era composta de judeus. E eles compreendiam que isso não feria a fé, ou seja, a base da fé deles, que é a crença em um só Deus. Então a gente percebe que esse conceito de trindade, ele foi muito bem aceito. Eu acho tão interessante, tem passagens que são tão latentes. Vamos falar aqui da pessoa que é mais perseguida, que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade, quando é Pedro, no caso ali daquele casal que quer enganar, né, o apóstolo, e ele chega e fala para eles, vocês mentiram ao Espírito Santo. Como eu vou mentir a uma força? Como que eu vou mentir a um aspecto e não uma pessoa? Aí a gente percebe que quando Pedro diz para Ananias e Safira essa palavra, você mentiu ao Espírito Santo, que eles já entendiam que o Espírito Santo também era uma divindade, era Deus. Tanto que eles morrem na graça. E logo em seguida ele fala, vocês não mentiram para mim, apóstolo, homem, vocês não mentiram para homem, vocês mentiram para Deus. Exatamente. Então, vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês mentiram a Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. É Deus, né? Isso é muito... É uma leitura simples. E ele não é o Pai. E ele não é o Pai. É uma leitura simples, né? Então, que refuta toda a ideia contrária à Trindade. É muito complicado a gente falar desse assunto, um Deus trino, na mente limitada que nós temos, professor. Você já falou que é um mistério, é mesmo. Mas se a gente olhar para nós, seres humanos, nós também vamos ter uma série de dúvidas, uma série de complexidades só quando a gente fala do ser humano. Porque nós também acreditamos pela palavra de Deus, tá? E de nós mesmo que nós estamos sentindo e vendo isso aí, estamos apalpando. O homem é um ser tricotômetro, formado de corpo, alma e espírito. E uma mesma pessoa. Exatamente. A democracia, se for olhar a democracia, nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. Se você for olhar, eu acho interessante, estudando essa lição e conversando com a minha esposa ontem, a questão da água, os estados da água, sólido, líquido e vapor. É a mesma água em estados diferentes. É a mesma essência, é a mesma composição. Então, assim, olhar para um Deus trino que nós estamos falando é exatamente olhar para essas características humanas. E é interessante porque é difícil de falar, mas se você quiser ter uma compreensão, você vai ter da Trindade, porque na mesma forma que é complexa, ela é entendível numa visão humana, numa limitação humana. Professor Joás, voltando no Gênesis aqui, no primeiro versículo de Gênesis nós vemos ali bem distinto os três, né, em um só Deus, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, né, a palavra. Então nós vemos ali os três bem atuantes nos primeiros versículos de Gênesis. A palavra ali é o Logos, né? A nossa mentalidade, compreensão humana, né? A gente compreende as coisas na natureza, né? Por assimilação, né? Fazendo associações, comparações. E assim, o que a nossa vista se compara à Trindade? Né? Não tem nada que se compara. Mas a gente pode fazer assimilações, associações, como o Edivaldo acabou de fazer. Né? Aí dá pra gente uma certa clareza, né, de como pode ser aquilo. Né? É diferente de dizer que a gente entende. Não, eu entendi a Trindade. É diferente. Né? Porque é igual um físico dizendo que entendeu física quântica. Né? O cara está mentindo. Né? Então, pode ser o melhor, o mais condecorado, ele não entendeu. Ele, por assimilação, por associação, fazendo os cálculos, por evidências, né? Ele percebeu como algumas coisas podem funcionar. O fato aqui é negar a Trindade ou aceitar. A lição é isso aí,
né? Porque o que nós estamos falando aqui é uma negação de uma doutrina bíblica, professor Joás. Isso aí está errado. Aí não dá para fazer. Aí não dá. Né? Para a gente fechar o primeiro bloco aqui, que o tempo já está corrido ali, a evidência do Antigo Testamento, nós já citamos aí muitos versículos, e a revelada no Novo Testamento. A Trindade em si mesmo, que é a base, está ali no Novo Testamento, a gente vê isso aí, Mateus 28, 19, 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 13, Efésios 4, capítulo, versículos 4 a 6, 1 Pedro 1, 2, Filipenses 3, 3, e a gente vê também os credos, e eu vou citar só um aqui, o credo de Niceno, em 325, né, onde se discutiu exatamente esse assunto da Trindade. Porque essa doutrina, né, esse ensinamento errôneo, a doutrina da Trindade ela já existia, mas ela não era debatida. Por que 325? Porque no terceiro século surgiu essa contestação. Surgindo a contestação, aí que entra a apologética. Alguém para defender a fé cristã. Aí se levantaram para, realmente, os pais da igreja foram se levantando para defender a fé cristã. E tem uma expressão ali que já foi dúvida minha há muito tempo e ainda continua sendo, porque nós estamos falando de Trindade, é um mistério. Essa expressão usada no Credo de Niceno, ao falar do Espírito Santo, ele citou assim, Deus de Deus, e a citar Jesus também. É o mesmo Deus, não muda nada em essência, em pessoa, em evidência, em tudo, na deidade e tantas outras coisas. Professor Joás, presbítero Edivaldo, dá uma segurada aí, que essa lição nós precisaria aí pelo menos de umas 4, 5 horas para pelo menos dar uma introdução na lição. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já com o segundo bloco dessa lição, que é maravilhosa e de um conteúdo muito bom para o nosso currículo espiritual. Voltamos já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e nós estamos falando hoje sobre a doutrina da Trindade. Vamos começar aqui no capítulo 2, o presbítero Edivaldo, professor Joás, em relação ao tempo mesmo. Nós precisamos chegar ao final aqui, que tem muita coisa boa aí. Heresias contra a doutrina da Trindade. Eu não vou ler isso aqui, mas nós vamos trabalhar esses pontos aqui, porque são duas coisas assim muito, vamos dizer assim, gritante nos dias atuais. São duas as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nessa lição trataremos do unicismo. Na lição seguinte nós vamos falar aí do unitarismo. O que é esse unicismo? Esse movimento, desde sua origem no século III, é conhecido como monarquismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas nega a Trindade. É aquilo que eu falei com o senhor, né? A definição de unicismo, o unicismo é uma doutrina teológica, ou seja, é uma teologia que afirma que Deus é um ser único e indivisível, sem distinções ou pessoas dentro de si mesmo. Aí nega a Trindade, né? Basicamente é isso. Eles rejeitam a Trindade. Os unicistas rejeitam a Trindade, considerando-a uma doutrina pagã.
Ou seja, eles dizem que nós cristãos que cremos na Trindade, nós adquirimos isso do paganismo, e não é uma verdade, contrária à Bíblia. Eles argumentam que a Trindade é uma invenção humana que não tem base bíblica. E no primeiro bloco nós já argumentamos que uma leitura rasa, uma leitura contextual, uma leitura... nem precisa ser uma exegese. Você fazendo uma leitura rasa, você vai compreender e perceber as três pessoas da Trindade. E bem distintas, né, professor Joás? Com certeza. Você vê três pessoas, né? Pessoas no sentido de ser alguém que pensa, que age, que sente, né? Você vê a Bíblia falando do Pai com essas características, do Filho do mesmo jeito e do Espírito do mesmo jeito. E você vê a Bíblia chamando o Pai de Deus, chamando o Filho de Deus, chamando o Espírito de Deus, né? Então, peraí, não são três deuses? Não. São três pessoas e um único Deus, né? É uma unidade na Trindade. E aí doutrinas como o unicismo, né, vão, lógico, herdadas dessas ideias aí, né, de Praxe, de Sabélio, essas ideias dos primeiros heresiarcas, né, como a palavra que como o pastor gosta de chamá-los, né? Então herdaram esses pensamentos desses hereges aí e construíram coisas, uma teologia nova em cima dessas velhas heresias, né? E assim, alguns desses grupos, né, chegaram a produzir meios de se infiltrar em nosso meio, né? Nos conquistando com suas harmonias e melodias belíssimas, bem feitas, né? Suas letras meio dúbias, né? Falando de um Deus que não é o mesmo Deus nosso, de um Jesus que não é o mesmo Jesus nosso. Então, se não é, vocês estão louvando a um Jesus diferente do meu, por que eu canto aquilo que eles estão cantando? Né? A nossa convenção já produziu material, já produziu artigos e mais artigos, inclusive, né, a gente vai falar disso daqui a pouco, né, para a gente não ter essa prática. Você me faz lembrar que há mais de 30 anos, né, quem realmente sempre nos alertou sobre isso, pastor Sebastião Corrêa, sempre nos seus estudos, nas suas falas, sempre nos conscientizando, né, sobre isso há mais de 30 anos atrás, né? Então, assim, nós temos bons pastores, né, bons ensinadores que nos alertam sobre isso. Depois de tantos artigos, tantas recomendações, a convenção chegou a fazer um manifesto contra o unicismo. Recomendando a gente não cantar as músicas deles. Porque fazem parte do movimento pentecostal. É uma recomendação. Exatamente. A maioria das nossas igrejas abraçou essa recomendação com bons olhos, né, entendeu a mensagem, mas alguns de nós ainda insiste. Trazendo para os nossos dias hoje, é muito perigoso também. Quando você pega a música worship, né? Você pega as letras dessas novas, essa nova forma de se fazer a música gospel, né? Chamado de música gospel. Quando você pega as letras, você também percebe o unicismo dentro de muitas letras desses novos cantores, né? Que trabalham e vivem de cantar músicas gospel, você também percebe. O grande problema está aí, professor Joás. Você foi muito enfático em dizer isso aí, e o presbítero de volta falou do pastor Sebastião Corrêa. Quando você estava falando, eu estava lembrando tanto do pastor Luiz Schimmer, combateu muitos também. Também, pastor Luiz Schimmer. Nós estamos falando aí de 30, 35 anos atrás, né? Por que a gente está falando isso, gente? Por causa da verdade bíblica, professor Joás. Por causa da seguridade que nós temos na palavra de Deus. Olha bem, ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Então nós já falamos muito aí sobre isso aí. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra. Falou também do Espírito Santo, que é uma pessoa. Você citou o texto de Atos. Então nós temos aí uma série de textos bíblicos, de verdades bíblicas, que dá para a gente essa base, e a gente não precisa ter medo de afirmar isso, né, professor Joás? Não precisa ter medo.
a gente pode dizer com muita segurança, né? Porque a gente conhece a Escritura, a gente conhece o que a Escritura diz sobre esse assunto, a gente pode dizer com muita segurança que não compensa, né, dar ouvidos a esses enganadores, a esses que pregam doutrinas de demônios, né, nos nossos tempos, né? Tem que ser enfático assim. E isso não implica dizer que a gente deve ser incoerente não, a gente deve ser intolerante com a pessoa, né? Não é a mesma coisa, não foi isso que eu disse. É o assunto, né? A gente deve ser intolerante com a ideia, com a heresia. Com a heresia. Então, dá para fazer. O comentarista diz que a gente tem que tratar com muito respeito, muito carinho, mas não concordar. A prática distingue, né? A prática distingue. Uma coisa é eu não concordar, uma coisa é eu não respeitar. A gente respeita qualquer linha teológica, mas a gente não concorda. Verdade. É diferente. E outra coisa também, e aí pode gerar polêmica, alguém pode questionar, falar, internet é assim, né? Internet é desse jeito. Mas Jesus falou também, né? Pelo fruto conhecereis a árvore. Pode ver essa turma aí, o tanto de escândalo que está dando aí no Brasil ultimamente aí. Basicamente, como eles veem Jesus Cristo? Eles dizem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os unicistas afirmam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas não é Deus. Em si mesmo, aquilo que nós falamos. Eles consideram Jesus como um ser humano que foi escolhido por Deus para ser o Messias. Então, olha que visão distorcida de Jesus, porque não tem como negar Jesus. E o Espírito Santo é o poder de Deus. Não é Deus, mas é o poder de Deus. Os unicistas consideram o Espírito Santo como o poder de Deus e não como uma pessoa divina. Eles afirmam que o Espírito Santo é a força que Deus usa para realizar suas obras. E não é. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Então a gente continua batendo e falando nesse sentido, e muitas citações o senhor já fez aqui a respeito das três pessoas. Bom, professor Joás, há uma discussão muito forte aí, né, por alguns teólogos, vamos falar assim, né, vamos trabalhar dessa forma, mas exatamente numa hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho um pouquinho menor e o Espírito Santo menor ainda. Não existe isso na Bíblia. É só ler a Bíblia. Esse povo não está lendo a Bíblia direito, né? Você lê no começo lá, Gênesis 1:26, né? Façamos o homem. Peraí. Que anjo tem poder de criar, de fazer do nada, né? Fazer do nada. Aí você vai um pouquinho mais à frente, Gênesis 3:22, né? O homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Peraí, qual anjo tem capacidade de, em harmonia, né, pensar sobre o bem e o mal, conhecer o bem e o mal, né, sem se corromper, né, como é Deus? Então, se é assim, se Deus está falando desse jeito, um de nós, né, você está falando, se referindo a si como nós, né, esse Deus é um como um único, como uma pessoa só, como uma única pessoa num único Deus. Como é que ele está se referindo a nós, né? Então não bate, né? Você vai lá em Gênesis 11, né? Vamos descer lá e vamos confundir a língua deles. Então, no primeiro livro você já vê um monte de coisa, né? Aí você vai lá, Nascimento de Ismael, você vai um monte de passagens muita coisa, onde você vê teofanias logo em Gênesis, logo no primeiro livro, no começo, né? Aí você lê o restante da Bíblia, é a mesma coisa. Então não dá para entender por que esse povo pensa desse jeito, né? A não ser por influência demoníaca. Pois é, professor Joás, eu estou falando do Gênesis, que a gente está numa série de estudos na igreja sobre o Gênesis, e toda vez que eu começo a ler a Bíblia no início do ano, eu fico maravilhado assim, com a teologia de Gênesis. Se existisse só Gênesis na Bíblia, já era o suficiente para a nossa salvação. Com certeza. Porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Vamos lá para a gente fechar a nossa lição de hoje, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Bom, fechar entre aspas, né, professor? E presbítero Edivaldo, nunca vamos encerrar um assunto desse, né? E a gente quer até convidar você que está em casa aí, nos assistindo, faça-nos uma visita e participe da maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Em qualquer igreja Assembleia de Deus, de 8 às 10 da manhã, no domingo, você vai estudar essa lição que nós estamos falando aqui.
Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Nós já falamos aqui desde a primeira lição que é coisa antiga com a roupa nova. O problema, na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só por único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviastes. João 17:3. Agora nós falamos aqui de uma reflexão bíblica, é o que nós já citamos aqui desde o início, e a posição oficial, e a gente fecha aqui. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Eu quero só fazer uma observação aqui, presbítero Edivaldo, você está aqui um exemplar da declaração de fé da Assembleia de Deus. Essa declaração de fé aqui, ela é baseada na palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, esquece, tá? É a palavra de Deus. Tá? Então, a posição oficial não é só a declaração de fé. Primeiro, é a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de tudo. Então, se não está na palavra, você esquece isso aí e desconsidera. Mas, se tratando de uma reflexão bíblica, professor Joás e presbítero Edivaldo, é um problema que nós estamos enfrentando hoje e precisa ser refutado com a Bíblia. Esse manifesto que a gente referiu aqui, né, da nossa convenção, recomendando não cantar, né, esse povo dentro dos nossos cultos, é muito claro lá, eles dizem para não cantar porque aquele Jesus apresentado por eles é outro Jesus. E se eu estou adorando no culto trinitariano, né, no culto assembleano, né, se eu estou adorando um outro Jesus, que é o Jesus unicista, né, então eu estou praticando uma idolatria, né, algo diferente da adoração ao único Deus verdadeiro. Então é por isso que eles recomendam. Né? Não é porque a música é feia, não é porque a letra é flagrantemente herege, não, é porque é outro Jesus que eles estão adorando. Né? Então a letra está dizendo Jesus lá, e aquilo que está dizendo sobre Jesus é verdadeiro, mas aquele Jesus que eles estão se referindo não é o mesmo Jesus que eu adoro. Então é muito claro, é muito óbvio, né, a recomendação da convenção. Então quando a gente é teimoso, né, é cabeça dura em compreender esse tipo de coisa, a gente vai continuar incorrendo em erros e mais erros e mais erros, e vai ter mais e mais problemas, né, porque quando uma teologia sadia, né, não faz parte do nosso contexto, né, a gente também não tem um culto sadio, não tem uma vida de fé sadia, não tem, né, uma convivência de comunhão sadia. Nada é sadio se a teologia não é sadia. É interessante que algumas pessoas perguntam assim, mas eu fui tocado por essas canções, a minha fé, as minhas emoções são baseadas nessas canções. A gente precisa entender que ainda que por vias erradas, quando a semente, como diz o comentarista, ela é semeada, a semente é boa. Quem está semeando é que está contaminado. Mas semeando a semente boa, vai produzir fruto. Mas obtendo conhecimento da verdade, aí você que tem esse segmento, você precisa compreender que você está no lugar errado, está vivendo o ensinamento errado e precisa sair desse ensinamento errado. Essa analogia da semente do evangelho é muito boa, né? Boa. Porque a mão pode estar leprosa, né? A mão leprosa lançando a semente do evangelho, uma semente boa, e ela é tão boa que entre espinhos, entre pedras, ela germina, né? Verdade. Professor Joás, nós já discutimos muito isso aqui nos bastidores, já falamos muito sobre isso, e um dia eu lembro que numa conversa que a gente estava falando, algumas dessas músicas desses unicistas traz muita doutrina, principalmente do panteísmo. É algo muito antigo, enraizado aí na cabeça de muita gente, e fala até sem saber, né? E isso denigre, ou isso tira a essência bíblica em relação a Jesus. A gente não é contra os unicistas, mas é contrário, veementemente contrário ao unicismo.
E eles são contrários. Eles são contra nós. Por exemplo, você vê as críticas. Mas a gente não é contra eles. As críticas controvérsias deles. A doutrina unicista tem sido objetivo de críticas e controvérsias ao longo da história, incluindo a acusação da heregia de rejeitar a Trindade, a crítica de que as doutrinas unicistas são baseadas em uma interpretação errada da Bíblia, a acusação de que as doutrinas unicistas são influenciadas pelas ideias pagãs e não bíblicas. Da mesma forma que ele nos condena, que eles nos critica, há uma crítica também nossa sobre eles, mas uma crítica baseada nas Sagradas Escrituras. A argumentação deles é fundamentada em criações humanas. Bom, gente, nosso tempo fechou aqui, mas deixa eu só falar um negócio aqui em Gênesis, professor Joás e presbítero Edivaldo. É porque eu estava lendo isso bem recente agora e eu achei muito importante em trazer isso para mostrar a importância dessas três pessoas logo em Gênesis. E eu vou falar de algo aqui que, assim, alguém pode até falar, puxa vida, mas eu não estou forçando interpretação, mas é só uma analogia do que nós estamos falando aqui. Gênesis 5, versículos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25 e 28, fala da genealogia de Adão. Adão gerou Sete, depois Sete gerou Enos, Enos Cainã, Cainã Malalel, Malalel Jared, Jared Enoque, Enoque Matusalém, Matusalém Lameque, Lameque Noé. Vamos até falar de Noé. Se tratando disso aqui, desses homens, o nome bíblico, Adão, significa homem, Sete, apontado, Enos, fraco, mortal, Cainã, aflição, Malalel, santo Deus, Jared, descerá, Enoque, instrução, ensino, Matusalém, sua morte trará juízo, Lameque, ausência de esperança, e Noé, alívio e conforto. Eu não estou forçando nada, mas se a gente juntar, formar uma frase com a descendência, com a genealogia desses homens aqui, olha que interessante. Ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao ausente de esperança, alívio e conforto. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Em Gênesis, e nós estamos falando de uma genealogia, isso aponta que Gênesis 1, como o professor Joás citou, o Edivaldo também citou, nós vemos as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho ali era o Logos, tá? Nós estamos falando que o Filho se tornou filho depois que ele encarnou e nasceu. Mas Logos é a palavra, é Deus e subsiste eternamente. Ponto. E uma outra coisa para me fechar aqui, a experiência da Trindade, ela dá na prática da adoração. Nós oramos ao Pai, em nome do Filho. Nós temos o Espírito, que nos ensina como orar, que intercede por nós. Então, a prática da adoração, ela é o salvo-conduto, ela me faz ter certeza e convicção que há três pessoas distintas na Trindade. O conhecimento de Deus, né? O conhecimento de Deus. Você conhece Deus completo. Né? Verdade. Verdade. Os primeiros apologetas usavam o termo hipóstase, né, para falar da natureza, da substância de Deus, né? E é como dizer que isso aqui é mesa. Como que eu sei que isso aqui é mesa? Por sua hipóstase, né? Parece mesa, tem utilidade de mesa, né? Pela prática, eu sei que é mesa. Mas toda mesa é desse jeito, triangular, dessa altura. Não. Tem outros tipos de mesa e eu sei que é mesa pela hipóstase. Então a prática diz respeito a isso. Na convivência, no conhecimento de Deus, eu sei que ele é triuno. Muito bom. Professor Joás, obrigado. Presbítero Edivaldo, obrigado. Prazer. E nós vamos falar outras vezes aí de mais lições. Nós ficamos por aqui e convidamos a você uma vez mais a estar com a gente domingo, de 8 às 10 da manhã, onde falaremos dessa lição in loco. Deus te abençoe. Voltaremos na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço.